Bom, hoje a gente continua a nossa conversa sobre Jó, focando especificamente no capítulo 32. Isso aí, é um momento bem marcante, né? Totalmente. A gente vê que os três amigos de Jó, depois de tanta falação, simplesmente se calam. Exato. E o texto diz que é porque Jó se considerava justo aos próprios olhos. Eles meio que desistiram, né? Parece que sim. Mas aí, nesse silêncio, surge uma figura nova, Eliú. Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. E ele não chega quieto, não. Não mesmo. O texto fala que a ira dele se acendeu. Ele está, assim, visivelmente irritado. Uma raiva forte. Então vamos tentar entender quem é esse Eliú e por que ele está tão bravo. Olha, a raiva dele tem tipo dois alvos bem claros, né? Sim, explica pra gente. Primeiro, ele tá irritado com Jó. A questão é que Jó, na visão de Eliú, estava mais preocupado em se justificar do que justificar a Deus, sabe? Entendi. Tipo, defender a própria honra acima da soberania divina. Exatamente. Mas ele também está muito irritado com os três amigos, Ah, sim. Por quê? porque eles não conseguiram encontrar argumentos para refutar Jó de verdade, mas mesmo assim continuaram condenando ele. Ou seja, falharam no debate, mas não na acusação. É uma crítica dura. Com certeza. E o interessante é que ele o esperou para falar. Ele mesmo diz isso. É verdade, ele menciona que era o mais jovem ali. Sim, e tinha aquela ideia, né, culturalmente forte de que os mais velhos é que tinham a sabedoria, o discernimento. Era esperado que eles falassem primeiro. Então ele ficou quieto por respeito à idade dos outros. Isso. Mas aí ele observa a situação, vê que os mais velhos não têm mais o que dizer, que eles falharam em trazer luz à questão. E aí ele decide que precisa falar. Exato. E a justificativa dele é poderosa. Ele basicamente diz que a idade por si só não garante sabedoria. Como ele coloca isso? Ele fala algo como: mas há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Ele muda o foco. Ah, interessante. Então não são só os anos de vida. Não, ele diz que a verdadeira compreensão vem dessa inspiração divina, desse sopro. É uma reviravolta, né? Ele está dizendo que a sabedoria pode vir de outra fonte. E que essa fonte talvez estivesse faltando ali nos amigos mais velhos. Precisamente. O silêncio e a falha deles em convencer Jó acabam, de certa forma, validando o argumento do próprio Eliú para poder falar. Faz sentido. E essa percepção parece que dá uma urgência para ele, né? Ele não só decide falar, ele precisa falar. Sim, a descrição é muito vívida. Ele se sente cheio de palavras. É quase físico, né? Ele fala que o espírito dentro dele o constrange. Isso. E usa metáforas fortes. Compara essa pressão interna a vinho novo sem respirador ou odres novos prestes a arrebentar. Nossa, dá para sentir a pressão. Ele tem que falar para se aliviar. Exato. É uma compulsão interna que ele atribui a esse espírito. E junto com essa urgência toda, ele faz uma promessa importante, né? Sobre como ele vai falar. Sim, é crucial. Ele afirma que não vai ser parcial com ninguém, nem vai usar de lisonja, de bajulação. Diferente dos amigos, talvez. É o que ele dá a entender. Ele diz que teme o Criador e, por isso, vai ser direto e reto, sem favorecimentos. Ele está prometendo uma abordagem diferente. Isso prepara o terreno, né? Com certeza. Se a gente olhar para o quadro geral do livro de Jó, a intervenção de Eliú é um ponto de virada. Ele não está só adicionando mais um argumento na mesma linha dos outros. Ele está propondo algo novo. Sim. E critica abertamente a abordagem dos amigos. Diz que não vai responder a Jó com os argumentos deles. Então ele está sinalizando uma ruptura. Exato, ele está como que zerando o debate anterior para introduzir uma perspectiva diferente, que ele acredita vir dessa inspiração divina que ele sente. Talvez menos focada na retribuição e mais na soberania de Deus. Quem sabe? Entendi. Então, para resumir um pouco onde a gente chegou. Os amigos experientes se calam, frustrados. Aí surge Eliú, jovem, irritado, mas que justifica sua fala não pela idade,
mas por uma inspiração que lhe alegra vir de Deus. Isso. E ele promete um discurso imparcial, diferente do que a gente ouviu até agora. Uma voz nova. Isso deixa a gente pensando, né? Pois é, levanta uma questão importante. Ele não só discorda, ele afirma ser compelido por um espírito, quase uma força divina. O que isso significa para a gente que está acompanhando? Bom, que peso a gente deve dar para essa alegação? Como essa suposta inspiração divina afeta a autoridade do que ele vai dizer, especialmente em contraste com a sabedoria falha dos mais velhos? É uma pergunta complexa. A fonte da mensagem muda o valor dela. Exatamente. Qual o peso dessa nova voz que surge de forma tão inesperada e convicta? É algo para a gente refletir enquanto Eliú começa o seu discurso.